Oportunidade também nesta noite estudarmos um pouquinho mais sobre o pastor e o rei Davi, um culto mais a caráter informal, no entanto, glorificando esse Deus que agiu no passado, age no presente, certamente é Senhor do futuro. Querido e gracioso Deus, nós agradecemos pela Tua palavra lida e estudada. E nesse momento agora, como pessoas maduras, que já foram instruídas, mas que também precisam meditar na Tua palavra, pedimos que estejas conosco, abençoando, guiando e orientando. Que o Teu Santo Espírito esteja presente, falando para nossos corações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Se quiserem deixar aberta a Bíblia de vocês, ali no 1 Samuel, capítulo 16,
A gente vai, inclusive, acompanhar o texto bíblico e volta e meia dar alguma ideia, alguma necessidade de voltar ao texto bíblico. Vocês podem também dar uma espiada, olhos aqui e ouvidos para mim. E vocês sabem, meus amados, que as aparências enganam, diz o ditado. Aparências enganam. E eu acredito que esse ditado foi inspirado nas palavras que o Senhor Deus disse para Samuel, o profeta Samuel. As pessoas veem a aparência, mas eu vejo o coração. Nem sempre a primeira impressão é que deve ficar. Então, coitado de nós, né, Jesus? A gente, se a primeira impressão é que fica, nós estamos ferrados, né? Você sabe que as aparências enganam. Quem nunca foi num restaurante e fez um pratinho daquele tamanho, porque as aparências enganam, né? E o estômago é menor. Ou foi pegar uma sobremesa, que coisa mais linda aquela sobremesa, e não vai comer, um gosto desagradável. Porque as aparências enganam. Mas eu trago uma pergunta. Você tem considerado mais a aparência antes de julgar as pessoas, ou você procura também, primeiramente, conhecer o coração delas e então expressar o seu julgamento? Como é que você faz? Vai pensando a respeito, porque nem o pai de Davi, Jessé, nem o profeta Samuel imaginava que aquele mocinho seria o escolhido de Deus, pastorzinho de ovelhas, escolhido de Deus para reinar sobre o povo de Israel. Pois é. O que Deus disse? Eu não vejo a aparência, mas eu vejo o coração das pessoas. E aí então, quando Davi foi questionado por Saul, depois ele foi lá no acampamento, foi questionado por Saul: como é que você tem coragem de lutar com o gigante Golias? O jovem Davi respondeu, você pode olhar lá, capítulo 17, versículo 34 ao 36. Capítulo 17, 34 ao 36. Davi então responde para Saul dizendo: meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão que desafiou o exército do Deus vivo. Corajoso esse Davi, hein? Eu ia dar no pé. E o leão ia pegar. Se Golias era um valente e experiente soldado, Davi tinha experiência em caçar ursos ou matar ursos e leões muito maiores do que ele. Por isso ele disse: o Senhor me salvou dos leões e ursos e também me salvará desse filisteu pagão que zombou do Senhor. Mais tarde, inclusive na batalha, ele disse a esse zombador Golias: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, Deus dos exércitos israelitas, que você desafiou. Meus amados, não é só a aparência que engana. O coração da gente também é muito enganoso e muitas vezes se ouviu: eu não posso, eu não consigo, eu não tenho capacidade, eu tenho medo. O coração da gente é assim. Vocês e eu aceitaríamos tranquilamente se Davi dissesse: ô tio, ô tia, eu não vou enfrentar o Golias porque eu tenho medo dele, ele é muito grande. Tranquilo, sem problema. Ou se de repente Samuel, ao ungir, fala: você vai ser rei de Israel. Poxa, mas eu não vou conseguir. Tudo bem, jovenzinho. Qual que foi a resposta de Davi? Ele não falou nada, ele simplesmente agiu. E ele agiu na presença e sob a autoridade do Deus Altíssimo. Por quê? Porque Deus não vê a aparência, mas vê o... Deus não escolhe capacitados, mas capacita os escolhidos. Já pensou nisso? Deus capacita os escolhidos.
Por isso, importa que nós também possamos, a partir de hoje, começar a olhar mais as coisas com o olhar de Deus. Menos sobre o olhar e a ótica humana. Olhar as coisas como Deus vê. Se é difícil o problema, como é que Deus está olhando para isso? Davi foi corajoso, mas ele também teve medo. Davi foi audacioso, mas ele também foi respeitoso. Foi justo, bom, obediente, mas ele também pecou. Ele cometeu assassinato, adultério, mentiras, traiu. Meus amados, a vida dos servos e servas do Senhor, aqueles que são escolhidos por Deus, é cheia de altos e baixos. Só que isso não pode ser de maneira alguma motivo para nós perdermos o foco do propósito ou dos propósitos de Deus para a nossa vida. Porque as Escrituras Sagradas dizem: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que amam, aqueles que o amam. Mas afinal de contas, o que Deus tem preparado para nós? O que Deus tem preparado para mim, para você, ou de repente para nós como igreja, em conjunto? Gilmar, tu é palmeirense, né, cara? Carinho, isso aqui não aguenta um tapa. Qual que é a tua profissão? Opa, pode sentar. Não, só para... Quem diria que o Gilmar policial? Ô, senhor Orlê, todos os policiais, tudo baixinho assim? Quem diria que seriam policiais da aeronáutica? Também. Meus amados, vejam só como é que são as coisas. Você olha para uma pessoa, você professor, você pastor, as aparências enganam. Como é que um ser humano de, sei lá, 1,80m, qual a altura do Breno? 1,86. 1,86. Tem que pedir sempre para a esposa. A mulher sabe, né, Mário? O homem não sabe. 1,86. Mas é grande. Mas como é que o Breno, filho deles, é capaz de pilotar um avião de, sei lá, e levar de um país para o outro? Como é que tu, Breno? O Breno nasceu com 86? Não, né? Ele era pequenininho e ele cresceu, e olha só como Deus faz as coisas, meus amados. Tá de brincadeira você? Sim, você. Assim que as coisas acontecem. Deus capacita os escolhidos que devem sempre manter o foco. Mas agora, vamos trazer para a nossa realidade. Porque vocês vão ver, principalmente as lideranças da congregação, a diretoria. Daqui uns dias a gente vai começar a ouvir bastante os visitantes aí, ó, fecha os ouvidos. Eu não consigo, eu não sou capaz, eu não sei se eu vou viajar, não sei se vou ficar aqui para cargos da diretoria, né? Tem que eleger a diretoria da congregação daqui uns dias. Aí, eu não consigo, melhor escolher outro. É assim que vai ser. Só escuta. E é assim que vai acontecer. Mas a pergunta é: o que Deus tem preparado para nós? Porque um tempo atrás, eu ouvi de várias pessoas para mim dizendo assim: olha, pastor, eu não me vejo como professor de escola dominical. E hoje, pastor, eu não me vejo fazendo outra coisa senão dando aula para as crianças da escola dominical. Por isso, o que Deus tem preparado para você? Existe muito medo, muita falta de comprometimento e até mesmo fé nos propósitos daquele que não vê a aparência, mas enxerga o coração das pessoas. Meus amados, saibam que lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 1, Deus diz assim: as pessoas fazem os planos, mas Deus dá a última palavra. Se você tem sonho e tem planos, coloca diante de Deus e deixa Ele dar a aprovação. Tanto que quando Samuel chegou e viu aquele menino, o Espírito Santo disse: é esse mesmo, unja-o. Esse mesmo é o meu escolhido. Aí eu pergunto: será que mesmo sem perceber você já não foi ungido por Deus para algum ou alguns propósitos? Já pensou nisso? Pastor, então eu quero ser ungido hoje.
Eu quero ser ungido, quero ter a vida transformada a partir de hoje completamente. Eu vou dizer, calma moço, calma, porque as coisas não acontecem assim. Depois que Davi foi ungido pelo profeta Samuel, o que aconteceu com a vida dele? Nada. Ele continuou sendo pastor de ovelhas, continuou ajudando o pai em casa, levou os mantimentos até os irmãos. As coisas não mudam da noite para o dia. Um passe de mágica. Então, acalma a tua ansiedade. Tá? Porque a unção de Davi não mostrou uma transformação num passe de mágica, mas uma ação contínua do Senhor Deus Espírito Santo que estava com Davi. E assim quem recebeu o Espírito Santo também. Só depende de uma coisa, da decisão frente ao que Deus tem proposto e preparado para você. Sejam desafios difíceis ou uma vida de santidade. Ou você acha que Deus vai decidir por você? A sua salvação Ele decidiu. Agora, você ser um bom pai, uma boa mãe, um bom pastor, um bom membro de congregação, um bom cidadão, um bom profissional, Deus orienta a palavra, mas a decisão é sua, concorda comigo? E assim funciona. Aí alguém oferece, gostaria de participar da diretoria. Não, melhor chamar Davi. Se quer uma vida transformada, se você de alguma forma tem essa intenção, aumenta a tua ansiedade, eu digo mãos à obra, porque o Espírito Santo está trabalhando faz tempo na sua vida e talvez você não se deu conta ainda. Quanto tempo faz que você foi batizado? Quanto tempo faz que você já tem fé? Faz tempo? Faz pouco tempo? Num dia em que você se deu conta que você crê em Jesus Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo já estava agindo. Então, vamos à obra. Davi já está a quilômetros de distância na nossa frente, inclusive está no céu. Ao invés de nós termos sempre aquele mesmo discurso repetido, não posso, não vai dar, não sei, não tenho tempo, não consigo, pastor procura outro. Você tem que procurar analisar como Deus tem chamado as pessoas antes de você. Como é que foram os policiais antes do Zilmar ser chamado para esta vocação? Como é que Deus conduziu a vida dos policiais? Como é que foi a vida dos outros pilotos antes do Breno entrar para essa carreira? E assim por diante. Como é que Deus tem chamado os pastores antes de mim? Porque eu preciso tomar uma decisão. Certo? Eu preciso tomar uma decisão. Nós hoje estamos ouvindo sobre Davi, mas já ouvimos sobre Noé, sobre Abraão, sobre José, sobre Josué, sobre o profeta Elias, os heróis da fé que a gente ouviu mês a mês, até hoje. Então, Davi, chegou a vez de ouvirmos sobre Davi. E Davi sabia qual era a vontade de Deus. E ele fez a vontade de Deus com exceção de algumas coisas. Porque, um detalhe, mesmo tendo a oportunidade de matar o rei Saul, que estava perseguindo e odiava Davi, sabe o que ele disse? O Senhor Deus me livre de fazer algum mal ao meu Senhor, pois Ele o escolheu como rei. Eu não devo atacá-lo de jeito nenhum, porque ele é rei escolhido pelo Senhor. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses, porque acho que vale a pena a gente refletir um pouquinho. Já praticamente passando um ano, mais anos aí, é importante refletirmos sobre o péssimo e vergonhoso exemplo daqueles que desonram as pessoas que ocupam cargos de autoridade em nosso país. E tem muito cristão aí no meio, infelizmente, ouvindo, e pastor aí, devia pensar o seu ministério. Há poucos dias, ouvindo a Voz do Brasil, eu gosto de ouvir a Voz do Brasil. Para minha surpresa, um dos deputados, tomando o palanque, o microfone e tal, chamou a atenção dos seus colegas que estavam se dirigindo com palavras de baixo calão
quando se referiam ao presidente da República. Meus amados, você pode até não concordar com o que ele faz, ou com o que ele diz, com as atitudes dos nossos governantes. Você pode até questionar se o presidente é ou não um ungido do Senhor, mas ninguém tem o direito de desonrar aquelas pessoas que ocupam cargos de autoridade, porque a palavra diz, não eu, a palavra diz, nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. E isso vale para a autoridade A, B, C, qualquer um, independente do partido político. Está no cargo, a nós cabe honrar. Não preciso concordar, mas ao menos discorde, né? Não discórdia e briga, mas sempre com honra. Afinal de contas, se você desonra a autoridade, e o presidente é palmeirense, né? Uma coisa tem de bom. O cara, né? Eu brinco com isso, tá? Sem puxar para um para outro. Se você não honra o presidente da República, você não vai honrar nem o pastor, você não vai honrar o seu pai, não vai honrar a sua mãe, e nem mesmo o próprio Deus. Nem mesmo o próprio Deus. Por isso, meus amados, nós temos que aprender com Davi, que decidiu seguir e confiar nos planos de Deus. E os planos de Deus, ou dos planos de Deus, fazia parte castigar as autoridades mas inclusive o próprio Saul. Deus castigou Saul. Por isso, meus amados, é importante vermos com o olhar de Deus todas as coisas, porque o nosso olhar é muito limitado, a gente tem muito gosto, a gente tem muito preconceito. Por que não dar um voto de confiança àquele que está ocupando a autoridade, o cargo de autoridade que Deus colocou? Vamos adiante. Mais um exemplo, meus amados irmãos. Prestem bastante atenção. Vai ter cafezinho depois do culto agora à noite? Sábado não tem, né? É só domingo. Então vale a pena, vamos para casa refletir. Como é que estão as conversas durante o cafezinho depois do culto? Vocês têm falado bastante sobre a vida cristã ou mais sobre futebol, política, fofocando e outras coisas mais? Qual que é o assunto da conversa do cafezinho depois do culto? Algumas pessoas já vieram conversar comigo e algumas conversas, ou a grande parte das conversas, muitas vezes, são no mínimo questionáveis de um cristão que sai do culto com a fé fortalecida. No mínimo são questionáveis. Tem gente rindo, mas é isso aí mesmo. Meus amados, cuidem. Outra coisa, novamente eu peço, cuidem com as postagens nas redes sociais. Coisas que muitas vezes me envergonham. Envergonham os pastores, desagradam a Deus, e isso é inadmissível para quem é cristão. Inadmissível. Eu não vou ficar policiando ninguém. Não fico entrando, nem gosto do Facebook. Não fico entrando para bisbilhotar. Não faço isso. Mas eu digo, não faço isso porque eu acredito que estou pregando e ensinando vocês na palavra de Deus a serem cristãos maduros em toda e qualquer situação. Por isso procuremos olhar as coisas, as situações das pessoas com o olhar de Deus. Tá? Dado o recado, gente. Mas vamos lá, ainda tem mais. Diante de tudo isso, a gente precisa olhar como o exemplo do rei Davi, porque ele fez a vontade do Senhor. E assim como qualquer um de nós, você pensa, olha, puxa vida, eu fiz uma coisa assim, eu postei aquilo, eu falei isso. Bom, vocês, assim como Davi e eu, nós também somos passíveis de erros, falhas, de pecados, e também somos passíveis do perdão de Deus. Apesar de Davi ser obediente, apesar de ter o Espírito do Senhor com ele, Davi pecou e sofreu as consequências do seu pecado. Você pode ser perdoado, mas a consequência fica. Por exemplo,
Davi cometeu adultério, olhou para a mulher bonita que pertencia a Urias. Aí, o que eu vou fazer? Vou mandar Urias para a frente de batalha, para ele morrer, lavo as minhas mãos, puxa vida, coitadinho, morreu na guerra, vamos honrá-lo. Aí então, eu bonitão, amor ao próximo, trago a coitada da viúva bonita para dormir comigo no palácio. Foi isso que Davi fez. Foi isso que Davi fez. Meus amados, a pomposa, isso sem falar nas mentiras de Davi, né? As pomposas roupas, a postura do rei Davi não enganaram o Senhor Deus. Tanto que Deus falou com Samuel, com Natã, o profeta, disse: vai lá e fala para Davi que ele pecou. E Natã foi lá e disse: você é o homem, você pecou. E aí Davi respondeu: eu pequei contra o Senhor. Ele reconheceu e confessou o seu pecado, como a gente leu no Salmo agora há pouco, no início do culto. E Deus o perdoou. E apesar de tudo isso, sabe o que Deus disse sobre Davi? Está lá em Atos capítulo 13, versículo 22. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Admirável, não? De repente nós temos chance de também Deus olhar para nós e dizer: esse é um filho, essa é uma filha que me agrada. Por quê? Deus não vê a aparência, mas vê como é que está o teu coração. Como é que está o teu coração? O Senhor Deus conhece o teu coração e providencia o arrependimento verdadeiro e o perdão verdadeiro de todo e qualquer pecado. Aí começa a mudança proposta pelo Senhor. Meus amados, duas coisas foram extremamente fundamentais para Davi ter uma vida de sucesso e abundância. Duas coisas. Primeira delas, o Espírito do Senhor estava com ele. Ele recebeu a unção do Senhor. Segunda coisa, ele creu e obedeceu. Creu e obedeceu. Isso vale também para nós. Eu digo, você também está nesse meio. O que aconteceu com Davi? Você também está nesse meio. Mas qual tem sido a sua resposta diante dos propósitos que Deus lhe apresenta? O que você tem dito? Sim, não, procura outro, não dá, não tenho tempo, não posso, não sou capaz? Quais são as respostas? Meus amados, levem em consideração que você tem fé. E eu acredito que vocês têm fé convicta no Senhor e Salvador Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Certo? Ok? Leve em consideração que no dia do seu batismo, você recebeu o Espírito Santo. Vocês foram ali convertidos para Cristo e escolhidos para serem servos e servas do Senhor. E ainda, como diz o apóstolo Paulo, vocês são o templo do Espírito Santo que vive em vocês e lhes foi dado por Deus. É só você perguntar para uma criança: onde é que Deus mora? Aqui, ó. Eu sou o templo do Espírito Santo. Mas está faltando mais uma coisa, aquele próximo passo. Falta a decisão. Obedecer com confiança ou não a Deus. A quem cabe a decisão? Não esperem por mim. A minha decisão eu toco, por vocês não. É que nem aquela menina que estava andando no jardim, olhando as flores, as plantas, e de repente ela viu uma flor linda, como nunca tinha visto antes. E ela se abaixou, perfume maravilhoso vindo da flor, as pétalas, uma cor, uma textura maravilhosa. E aí ela olhou em volta, ela estava plantada num lamaçal, feio e fedorento. Essa flor não pode estar plantada aqui. E ela foi lá e arrancou a flor pelas raízes, querendo replantá-la. Mas logo que ela pegou a flor, ela já começou a murchar, a morrer. Tamanha sensibilidade daquele tipo, aquela espécie de flor. E adivinha quem que apareceu? O jardineiro.
E aí ele logo repreendeu a menina: por que você foi arrancar a flor premiada do meu jardim? Ela está morrendo. E tomando das mãos da menina, foi lá e replantou no mesmo lugar. E aí então, falando para a menina já bastante sentida, dizendo assim: eu escolhi esse solo a dedo e misturei o solo mais adequado para esta flor. Eu tinha certeza que era ali que ela se daria bem. Você já deve ter ouvido aquela frase: floresça onde você está plantado. Já ouviu? Floresça onde você está plantado. É claro que há momentos da nossa vida e nos sentimos frustrados. Eu nunca me senti frustrado. Imagina, eu sou pastor, imagina, nunca me senti frustrado. Com medo? Claro que não. Não, medo não. Quantas vezes nós murchamos diante das situações, das provações, das tentações e até mesmo diante dos propósitos colocados pelo Senhor Deus. Aí nós achamos: puxa vida, se nós estivéssemos num outro lugar, numa outra função, as coisas seriam bem melhores. Porém, quando nós confiamos que Deus nos colocou ali ou nos plantou no lugar adequado, quando nós confiamos nisso, nós vamos passar a florescer, porque o Senhor nos dá todas as condições, todos os recursos e ainda nos capacita para isso. Por isso, floresça onde você está plantado. É claro, meus amados, eu concordo com vocês, muitos Golias ainda precisam ser vencidos. E olha que são gigantes. Muitos pecados ainda precisam ser confessados, aliás, reconhecidos e ainda confessados para então ser perdoados. Agora, a gente vai ficar de braços cruzados esperando o tempo passar, deixar a coisa acontecer, ou a gente vai botar a mão na massa? Afinal de contas, se nós falamos de Davi, Jesus Cristo também foi ungido por Deus como servo sofredor, porque ele venceu com muito sofrimento e dor o pecado, a morte e o poder do diabo em nosso favor. E ele, diz Filipenses capítulo 2, hoje é exaltado e glorificado por todas as criaturas no céu e na terra e também por nós. Isso será eternamente. E vocês podem acreditar que o resultado de quem se compromete com confiança e fé no chamado de Deus, superando as provações, o medo, o resultado de uma vida assim é sucesso e eficiência, como aconteceu com Davi, como aconteceu com Jesus, como aconteceu com aquela flor, mesmo que demore muito tempo. É isso que vai acontecer. Porque Deus está conosco e as obras de fé, amor e obediência precisam sempre estar em acordo com a vontade de Deus, o Senhor. Ele não vê a aparência, mas vê o coração das pessoas. Por isso, olhemos as situações e as pessoas com o olhar de Deus. E aí vocês podem ter certeza que as aparências não vão enganar. Meus amados, essa é a palavra que trouxe a vocês hoje. Que o Espírito de Deus capacite e abençoe a nós, para que essas palavras ouvidas também estejam firmadas em nossos corações. Amém. Pelo mar, pela estrela, pelo mar.
convidar a virem aqui à frente os acólitos que se prepararam e hoje serão consagrados como auxiliares da distribuição da Santa Ceia. Eu peço que venham aqui à frente, então, a gente combinou. Estimada congregação, aqui à frente estão pessoas que têm servido a Deus. Dona Vera e o Mauro já têm servido como auxiliares da Santa Ceia, mas com a graça de Deus há necessidade de mais trabalhadores na sua seara. Por isso, os demais que estão também se prepararam. A gente teve momentos de curso, de reflexão e conversa, para que então pudessem hoje se colocar à disposição do Senhor e da congregação para auxiliar na distribuição da Santa Ceia. Por isso, estimados irmãos, estimada irmã em Cristo Jesus, nós sabemos da palavra de Deus que nosso Senhor Jesus Cristo ordenou e instituiu na igreja o ofício do santo ministério, para o qual chama homens habilitados para tão nobre e sublime vocação. Ao mesmo tempo, porém, a Escritura Sagrada também fala do sacerdócio real dos cristãos, mostrando que o Espírito Santo distribui os dons de acordo com a necessidade da igreja, com o objetivo de que tudo seja feito para o crescimento espiritual da igreja. O apóstolo Paulo afirma que existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus que dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Dessa forma, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil valoriza as pessoas que atuam em funções auxiliares ao ministério pastoral. Dessa forma, queridos irmãos, diante da importância e sublime função de auxiliar a distribuição da ceia do Senhor, que hoje vocês estão assumindo nessa congregação, com a supervisão dos seus pastores, e para exercício dessa função, vocês deverão conformar o seu ensino com a verdade da palavra de Deus e devem também consagrar a sua vida pública particular ao Senhor da igreja, que lhes concedeu os dons para esta vocação. Por isso eu lhes pergunto na presença de Deus e desta congregação: vocês prometem cumprir as responsabilidades da sua função e em conformidade com a Escritura Sagrada? Então digam: prometo. Prometo. Sendo assim, recebo-os como auxiliar ao ministério pastoral, na função de auxiliar na distribuição da Santa Ceia, como acólitos, com todos os direitos e privilégios, deveres e responsabilidades do cargo, em conformidade com a palavra de Deus e o regimento da Igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido a congregação a nos colocarmos em pé para fazermos uma oração. Deus de toda graça e misericórdia, abençoe a esses que servem como acólitos, assistentes de Santa Ceia, para que possam ser fiéis ao servirem diante de teu altar. Concede-lhes firmeza na fé e vida exemplar, para que pelo seu servir tua igreja seja edificada na fé, para a honra do teu santo nome, através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Mauro, Deus continue te abençoando. Júlio, Deus te abençoe a partir de hoje também, de maneira especial. Leio, Momente, Jair, Leio. Deus continue abençoando a Vera, seu Leio, igualmente a partir de hoje de maneira especial. Queridos irmãos, vão conforme foram chamados, continuem fortes e firmes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Palavras do Senhor. Que a paz de Deus os acompanhe. Amém.
Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém.